Gravando. Uma paciente contou pra mim que estava indo no supermercado. Adriana, até que enfim eu resolvi ir no supermercado, mesmo com medo de ter crise do pânico e ansiedade. Só que, quando eu cheguei lá, começaram as vozes na minha cabeça. Você vai passar mal, você vai desmaiar, meu coração vai disparar e eu não vou aguentar. Pode ser que dessa vez é mais sério que as outras. E ela, então, abandonou o carrinho e fugiu dali. Se você acha seu caso parecido, eu vou te explicar hoje o que são esses pensamentos na sua mente quando você está tendo uma crise do pânico e da ansiedade. Sabe quando você vai fazer qualquer coisa que você tem medo porque você tem crise do pânico? Andar de ônibus, dirigir, ir no médico, ir no dentista. Você acabou ficando presa dentro de casa porque você pensa, em casa eu estou segura. É muito mais seguro do que eu sair. Então, mesmo em casa, você fica ansiosa, você pode ter os sintomas da crise do pânico, que são taquicardia, sudorese, as mãos tremendo, passando mal, dor no estômago, às vezes dor no ombro, dores que se espalham em diferentes partes do corpo, e você fica assim, ai, até quando eu vou sentir isso? Quando que eu vou ficar livre disso? Se eu sair, é pior. Então, não vou no mercado mais. Olha assim, ó. Tentei sair e isso aconteceu. Eu fiz aqui deixa eu ver, né? Se entrar alguém ao vivo pra eu responder. Eu fiz aqui um roteirozinho. Não é um roteiro, uma coisa pra eu não deixar de... tô vendo agora que o computador aqui tá tampando. Para deixar de falar para vocês. Eu vou explicar o que você faz com essas vozes que ficam na sua cabeça. Tem alguma coisa que você pode fazer que eu vou te ensinar agora para você parar um pouco essas vozes. Espera só um momento. Vou aumentar aqui. Aí para de aparecer o laptop, sabe? Que tá aparecendo o pedacinho dele. Pronto. Acredito que está bem melhor, não é verdade? Vamos lá. Eu sou Adriana Lute, farmacêutica e terapeuta. Eu auxilio, oriento e ajudo mulheres que sofrem de crise do pânico e da ansiedade. Olha a minha mãozona ali na tela. Crise do pânico e ansiedade a se livrarem desse medo, que se torna um transtorno. E por que ele é um transtorno, você para de fazer um monte de coisa. Hoje nós vamos falar sobre como parar de brigar com os pensamentos que aparecem durante a crise de pânico e aprender a continuar mesmo com os sintomas. Que o problema, às vezes, não é nem o sintoma em si, o problema é os pensamentos. Eu vou morrer, eu vou ter um ataque cardíaco, eu vou ter um AVC, isso que eu tô sentindo é muito grave, eu nunca senti desse jeito, dessa vez tá muito forte, a luz aqui tá forte, deixa eu diminuir. Dessa vez é diferente das outras. O que mais que você pensa? Deve ser alguma coisa séria, eu preciso ir no médico urgente, eu não vou mais sair e várias outras coisas. Então, como que você briga com esse tipo de pensamento? Eu quero fazer uma analogia tão boa, gente, mas tão boa. Vocês estão recebendo os convites ainda, né, que eu tô online. Tem que esperar um pessoal um pouquinho para entrar, senão o pessoal vai ter que ver desde o começo. Mas vamos lá. O que é pensamentos intrusivos? Por que são intrusivos? Primeiro lugar, é porque você não desejou. Se alguém entrar na sua casa e você não convidou e você não quer ir, ela é estranha, é intrusiva. Uma pessoa intrusiva, pessoas intrusivas, pensamentos intrusivos. São coisas, são pessoas ou coisa ou pensamento que você não quer. Não quer, por isso é intrusivo. E as pessoas que têm transtorno de ansiedade, transtorno do pânico, o que mais tem é pensamento intrusivo. Pensamentos que, pum, na sua cabeça, assim, pop up, né? Eles surgem como pipoca na panela, pá, pá, pá. Você não dá conta, você não pode, não saia, não vai, não faça, não pega, não. Cuidado, que você fala assim, meu Deus, por que eu tô com tanto medo? Por que isso acontece comigo? Por que uma pessoa fala assim? Ô fulano, vou falar seu nome, tá? Vou ler aqui o nome de alguém. Oi, Bem-Estar. Bem-Estar tá comigo, ó. Meses. Sandra, tem uma aqui que chama Sandra. Edneuda.
A Jaqueline que escreveu. A Jaqueline escreveu assim: Adriana, meu filho vai casar na próxima quarta-feira. Desde então, meus pensamentos não estão me deixando em paz. Pronto, assista essa live, é pra você. Pensamento que não deixa em paz é pensamento intrusivo. Intrusivo. Porque eles vêm, você não convidou, você nem quer que eles fiquem na sua cabeça, mas eles ficam. E você fala assim: como é que eu tiro você daqui? Sai daqui. Você vai usar uma analogia que eu vou fazer, Jaqueline, que ela é muito boa. Gente, todos vocês, usa isso, usa, testa. É muito bom. Faz todo sentido. Eu quero que você imagina que você que tem esses pensamentos, que a sua cabeça aqui, onde surgem os seus pensamentos, é um ônibus. Um ônibus, sabe? É um ônibus de viagem? Pois é um ônibus. Sua cabeça aqui é um ônibus. E você é o motorista. Você é a motorista. Olha, Andréia, amanhã vai começar a terapia comigo. Muito bem. Você é a motorista. E a sua cabeça é o ônibus. Os pensamentos intrusivos, Jaqueline, os pensamentos de ai, se eu desmaiar lá na frente, se eu cair, se eu passar mal, se eu vomitar, se eu começar não sei o que, todos esses pensamentos intrusivos são os passageiros. E toda hora entra um passageiro, desce um passageiro, entra um passageiro. E o entrar de um passageiro é o entrar na sua cabeça de um pensamento que você não gosta. Você não conhece todos os passageiros que estão no ônibus, você não conhece quem vai entrar, então você não sabe qual pensamento que vai vir na sua cabeça e você não conhece esses pensamentos. Eles simplesmente aparecem na sua cabeça. Então imagina que lá dentro da sua cabeça fica aquele tanto de vozes. É melhor você não ir, porque senão você vai passar vergonha. Não fala isso não, porque vão te julgar. Não arrisca entrar nesse ônibus, porque é perigoso você vomitar lá dentro. Quem tem crise de pânico tem muito medo de vomitar. Vomitar na frente dos outros, passar vergonha. Só em pensar que eu vou morar sozinha, estou em crise de pânico todos os dias. Então, Jaqueline, mas... tá vendo? Pensar, tá vendo? Não é morar sozinha, não é perigoso, tá? Não é perigoso o perigo em si, porque morar sozinha, morar com os outros, morar tal, o perigo ele não tá em ficar sozinha, porque você quer alguém do seu lado, se você passar mal, essa pessoa te acudir, correr e te levar para o hospital e tudo. Então é o pensamento. Então pensamentos são como os passageiros desse ônibus. Só que você não discute com eles. Já pensou? Você tá lá dirigindo, que é a sua vida. Você tá lá cozinhando, limpando, caminhando, andando, dirigindo. Você tá fazendo alguma coisa. E de repente, um motorista, um passageiro entra na sua cabeça, né? Que é um pensamento. E fala assim, você vai ficar sozinha. Já pensou? Ih, não vai ser bom não. Vai passar mal, não tem ninguém pra te ajudar. O motorista do ônibus, ele larga o volante, vai lá no passageiro, discutir com ele, bater boca com ele, falar assim, não, que isso? Cala a boca, imagina, eu vou passar muito bem, eu não quero saber, você não me conhece, sei lá, falar mesmo, sabe? Discutir, bater boca com esse pensamento que seria um passageiro. Esta é normal? Essa é a função boa do motorista? Motorista dirigindo. Tem um passageiro lá chato, tá falando um monte de coisa, ele para o ônibus, desce, quer dizer, sai dali do volante e vai lá discutir. Não. Isso é brigar com a mente. Então o que eu faço, Adriana? O que eu faço? Eu vou te falar agora. Discutir com os pensamentos só piora. Lutar com o pensamento é como dar mais energia para ele. Se você lutar contra, sabe? Se você lutar contra, você tá dando mais energia ainda. Eu não quero pensar nisso, eu não vou pensar nisso. Cadê meu celular? Deixa eu olhar aqui o WhatsApp. Deixa eu ficar vendo. Eu quero distrair. Aí você vai começar. Instagram, Facebook, WhatsApp, vídeos. Eu quero me distrair, então eu vou fazer de conta que eu não estou vendo. É como se você fingisse que você não tá sentindo esse pensamento. Eu vou ficar sozinha, eu não quero ficar sozinha, eu tenho medo de ficar sozinha. E aí você pensou nisso, mas eu não quero pensar nisso.
Às vezes as pessoas falam isso pra você, né? Ah, não pensa nisso não, deixa isso pra lá. Acontece que esse pensamento intrusivo não vai embora porque você deixou de pensar. Ele não vai embora porque você ignorou. Vou ignorar, vou ignorar. Minha cabeça tá falando pra mim que eu vou desmaiar, vou ignorar. Não, não, não é assim. Vou falar como que é que você vai fazer. Primeiro, você vai enfrentar o pensamento. Enfrentar o pensamento é... Ele vem e você permanece no volante dirigindo. Você não foge. Fugir é você se distrair com o Instagram, WhatsApp, conversar com os outros, tudo. Isso é fugir. Você não luta com ele, lutar é bater boca, do tipo, bem que eu vou fazer você calar, não fica falando isso pra mim. Não, você vai enfrentar. O que é enfrentar? Você está consciente que você tá pensando isso, eu vou desmaiar, eu vou passar mal, eu não quero ir no dentista, se minha pressão subir, nossa, amanhã eu vou ficar sozinha aqui em casa, eu tenho medo, essas coisas. Você vai tomar consciência. Espera só um pouquinho que eu preciso de silenciar aqui, porque eu vou receber várias mensagens que hoje é dia de fechar o grupo do Not Disturb. Ok, não disturbar. Hoje a gente está encerrando a jornada terapêutica de um grupo e vamos começar o nova na segunda-feira, dia 15 de setembro. Se você quiser participar, envie uma mensagem para mim por falar nisso, para você ficar comigo durante 30 dias numa imersão praticamente terapêutica, onde eu entrego para você 7 dias com 7 áudios, 7 PDFs, depois um e-book e mais 2 sessões de terapia, várias ferramentas para você saber lidar com todas as situações que você passa. Hoje eu convidei umas pessoas para participar da próxima etapa depois da jornada, que é um projeto chamado Projeto Coragem Viva, onde você mantém a sua coragem, e muitas não aderiram. Sabe por quê? Porque não precisa mais. Porque ele já não tem mais medo dessas vozes na cabeça, essas vozes intrusivas, já sabem o que fazer. O que você vai fazer? Eu vou te falar. Você vai enfrentar, por exemplo, quem já tentou ficar pelo menos 2 minutos sem fazer nada e percebeu a diferença? Vamos lá. Jaqueline, seu filho vai casar e você tá com medo. Qual é o medo? O medo é ficar sozinho em casa, o medo é o dia do casamento. Você tem que ir no dentista. Qual é o seu medo? O seu medo é passar mal no dentista, ir ao dentista, decidir ir ao dentista. Qual é a hora em que você trava? É na hora que você vai agendar ou é na hora do dia que chega? Nesse dia ou nessa hora você vai enfrentar. Ou seja, o que é enfrentar? É fazer, é permanecer, é continuar. Não é bater boca, não é fugir. Você não vai pegar o pensamento e jogar pra fora assim, ó, pá, tá, que não vai adiantar. A gente não pega, ele vai descer do ônibus. Os passageiros, eles entram e saem. Os seus pensamentos, eles vêm e vão embora. Naturalmente. O seu corpo não está contra você. Ele não está querendo te matar ou te prejudicar, ou ele só está querendo te poupar de vergonha. Ah, eu vou vomitar na frente dos outros. Ó, você vai vomitar, cuidado. Ó, você vai ficar sozinho, você vai passar mal. Ele tá querendo dar um jeito de manter você viva e sobreviver em boas condições. Então ele fica trazendo esse pensamento. Você agradece, olha e agradece. Tipo assim, ah, você pensou que eu vou passar mal ficando sozinha? Ah, você reconhece o passageiro, no caso do ônibus, o pensamento que tá vindo, enfrenta ele do tipo assim, não, mas obrigada, tem que responder, conversar sozinha. Você conversa sozinha, você fala, ah, não, conversar sozinha é coisa de doido. Não, é alívio mental, Quando as pessoas estão fora de si verdadeiramente, que eu sei que quem tem crise do pânico e da ansiedade tem medo de enlouquecer. Eu vou enlouquecer. Eu penso tanto que uma hora eu vou ficar doida. É isso que a pessoa pensa. Você não vai ficar doida. Porque a loucura, ela não é porque você quer, porque você pensa demais, ou porque você... presta atenção. Síndrome do pânico, ou transtorno do pânico e pensamentos intrusivos não transforma a pessoa em esquizofrenia. Uma outra doença mental. A esquizofrenia, ela tem a crise onde a pessoa sai de si,
ela não sabe que dia que hora que é, pode sair na rua, é perigoso, ela ataca as pessoas, ela não sabe o que tá falando, ela perde a noção da realidade, ela vive num mundo que não é real. É uma falta química no cérebro. Às vezes de lítio, às vezes de... É como se os neurônios dentro do cérebro estivessem desconectados e a pessoa tem esse comportamento. Mas isso é uma doença mental que é por vários fatores, pode ser genético, desenvolve na infância, depois pode ter crises na adolescência, na idade adulta, com tratamento é reversível, a pessoa vive uma vida normal. Muitas pessoas não têm, então às vezes a gente vê as pessoas internadas com loucura mesmo e fica com medo disso. Existe uma linha tênue entre a realidade e o mundo, a pessoa sair da realidade e viver essa loucura. Mas isso, uma coisa não se transforma em outra. Você tem transtorno do pânico e da ansiedade, você não vai se tornar uma pessoa louca. Você não vai perder a noção e fazer loucura que você não tá vendo. Sabe esses pensamentos intrusivos? Meu Deus, se eu enfiar esse carro debaixo se eu enfiar esse carro num poste? Já pensou se eu ficar doida e de repente eu entro na estrada oposta? Ai, meu Deus do céu, só de pensar nisso eu fico arrepiada. Você chora, você desespera, você para o carro, você não quer mais dirigir por causa disso. O próprio pensamento te assustou. E esse sinal de que você ficou assustado com esse tipo de pensamento intrusivo já é um sinal que você é normal, que tá tudo bem. Porque uma pessoa que perdeu a noção da realidade, que realmente enlouqueceu, que é doida quimicamente falando no cérebro, que precisa de estar internada, precisa de tratamento, tem gente que volta, tem gente que não volta. É uma coisa química do cérebro. E a ansiedade e crise do pânico não é químico do cérebro. Não é químico do cérebro. Não é. Não é. Por mais que a serotonina esteja baixa, que a norepinefrina esteja alta, que é a adrenalina, dando muito... A pessoa fica acelerada e fica agitada por causa dessa adrenalina e desse cortisol, que é hormônios estressores do corpo. Você não tem uma medicação que vai falar assim, toma isso aqui, que você vai parar de ter pensamentos intrusivos. Então, por que eles acontecem? Porque é assim, é como se juntasse faca, cortar, morrer. A faca em si, ela não é perigosa, ela tá lá na cozinha pra gente fazer comida. Só que você já escutou histórias de pessoas que usou esse instrumento para matar outra pessoa. Aí você pensa, já pensou se eu fizer isso? Já pensou se eu ficar louca e fizer uma coisa dessa? Você não vai fazer. O pensamento que você está pensando em fazer isso demonstra que você ter assustado com isso, você é normal. Você tá com medo do próprio pensamento, mas pensamento ele não é realidade. Ele não é. A maioria dos pensamentos que nós temos, eles surgem de conexões neuronais que junta A com B, com C, com D, desordenadamente, por causa do nível elevado de estresse, de hormônios estressores. Você tem que só organizar esses pensamentos e discutir com eles. Ah, muito obrigada, mente, por me trazer que se eu ficar sozinha vai acontecer uma coisa ruim, mas não vai, porque o futuro não chegou. Então isso é uma possibilidade que ele está trazendo que você simplesmente deixa embora, vai embora. Vai embora, deixa ir, deixa o passageiro descer. Se você não discutir, se você não brigar, se você não evitar, se você enfrentar, ele simplesmente perde a força e vai embora. Vamos lá. Se você ficar, vamos supor, você tá no mercado, tá? Você tá no mercado, na fila do supermercado, na fila do banco, na lotérica, em qualquer lugar que você precise ficar na fila. Ou no hospital. Você tá lá no corredor, vai fazer um exame, tá lá na fila. Aí você fala assim, ai meu Deus do céu, eu tô ansiosa. Ai, se eu tiver uma crise do pânico aqui. Você vai permanecer no lugar. Não levanta, pega a bolsa e vai embora. Não pega a bolsa, abre e põe um Rivotril debaixo da boca. Não... Agora eu estou com medo de eu ter pré-eclâmpsia. Medo do meu parto que vai ser cesáreo. Tô sofrendo demais com esses medos. Larissa, de nada adianta esses medos. Eu sei que não adianta falar também, mas veja bem, o seu foco está no perigo. O foco de quem tá no dentista tá no perigo. Você tá lá no corredor, sentada, esperando para ser chamada, você tá focando no perigo.
A luz todinha do seu cérebro, a luz que você podia iluminar o seu caminho, a sua vida, os seus pensamentos, as suas emoções, está focada só no ruim, no problema, no medo, no desespero, no e se. Mas e se eu passar mal? E se eu tiver eclâmpsia? E se o parto der errado? E se eu tiver hemorragia? E se eu morrer? E se o bebê morrer? E se o médico for ruim? Pra quê? Pra quê, criatura de Jesus? Pra quê, gente? Pra quê? Pra quê? Fala pra mim pra quê? Porque não tem. Eu sei que você sabe que não tem lógica. Eu sei que você sabe, você não consegue fazer diferente. Mas você tem que fazer um esforço. Você tem que fazer um esforço, porque a energia que você gasta pensando nisso é a mesma se você canalizar. É como se fosse uma fonte de rio. Nós temos que jorrar fonte de rio pra vida e não pra morte, pra coisa boa e não pra coisa ruim. Isso é uma escolha que a gente faz. Essa escolha foi Deus que te deu. Ele te deu quando ele te criou. Ele falou assim, olha, o homem vai ter, o ser humano, livre-arbítrio. Livre-arbítrio. O livre-arbítrio não é nada mais nada menos do que escolher. Deus não te obrigou a amá-lo, a segui-lo, a guardar os mandamentos. Ele podia ter feito isso, criar um monte de ser humano, um monte de robô. Você vai me obedecer, chilapa, senão eu desligo o seu motor e você morre. Não é assim. Nunca foi. Nem quando ele criou o anjo Lúcifer, que era o anjo do céu. Ele tinha livre-arbítrio. Você quer viver nesse reino que eu te dei? Porque o reino de Deus, ele é organizado, ele tem ordem. A nossa cabeça tem que ter ordem. Nossa vida precisa de ordem. Ordem. Criatura de Jesus, pensa comigo. Por que você não imagina aquele bebezinho mais lindo saindo de dentro de você? Aqueles médicos maravilhosos que já fizeram milhões de partos, milhões é muito, né? Mas 365 dias, se ele fizer um parto por dia, mas vamos supor que ele faz 2 por dia, mais de 300 partos no ano. As enfermeiras que estão lá trabalhando há muito tempo, aí você imagina um cenário bom. É a mesma energia, o rio é o mesmo, pensamentos, fonte, energia. Vai correr por algum lugar. Aí começa a correr pro lado ruim. Meu Deus, eu vou ficar sozinha, meu filho vai casar, e agora, o que vai ser de mim? Aí você tá canalizando a sua energia, seu pensamento pra uma coisa ruim, você vai agradecer seu pensamento e falar assim, olha, eu sei que você tá preocupada comigo, mas eu vou visualizar, mentalizar e imaginar o que eu quero. Eu quero que vai nascer uma criança saudável, os médicos são ótimos, você vai ver você sorrindo, você segurando esse bebê, a eclâmpsia não... Você tá com eclâmpsia? Não. Se você tiver, o médico vai te dar um remédio. Então, pra que preocupar? Você pode até ter, de tanto pensar. Você tá entendendo, gente? Olha só. Quando eu não era crente, eu li um livro chamado O Segredo. Foi escrito por alguns autores dos Estados Unidos. Eu não acreditei nessa lei da atração, do segredo. Porque eu acredito em Deus. Sempre acreditei em Deus, na força divina, etc. Só que no meio da mentira tem verdade, no meio da verdade há mentiras. As pessoas, o engano, o que é o engano? O engano é o mais próximo do verdadeiro. Quanto mais perto da verdade, mais fácil de ser enganado. Uma nota falsa, de um dinheiro falso, ela tem que ser quase idêntica ao verdadeiro. Como que eu sei se uma nota de dinheiro é falsa e a outra é verdadeira? Eu tenho até uma nota de dinheiro aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Eita, vou mostrar um dinheirão pra vocês aqui agora, ó. $100. 100 doletas. Quando você vai pagar as coisas no caixa, as pessoas olham assim, ó, falso ou verdadeiro? É verdadeiro. Como que ela sabe? Tem alguma coisa que mostra, mas é uma coisinha de nada. O falso é quase igual ao verdadeiro, é idêntico. Então a lei da atração, ela não é totalmente falsa, ela é quase igual ao verdadeiro. Mas tem algumas coisinhas erradas. Por exemplo, a pessoa pede para o universo. O universo não é um vácuo vazio que você fala e sua palavra, seu pedido, né? Ele vai assim para as estrelas, na terceira dimensão do céu e vem como resposta. Não, porque existe um Criador, existe Deus, ele existe. Ele existe. Foi ele que criou nós, seres humanos. E ele não fez, nós não somos obras do acaso. O planeta Terra não surgiu de uma explosão nuclear e aí veio as árvores, os animais. Não teve. Existiu a evolução
dos animais, nós evoluímos ao passar do tempo, mas assim, a evolução como de bactéria. Quando eu fiz farmácia na faculdade, a gente viu a evolução das bactérias, por exemplo, que a gente teve que desenvolver antibióticos de primeira, segunda, terceira geração, porque ele criou a resistência. Isso é uma evolução micro. Mas evolução macro, do tipo assim, um peixe virar um réptil, um pássaro virar um outro animal, não existe, tá? Isso não existe, nem é provado, isso são teorias, teoria de Darwin, teoria. Sabe o que é teoria? É uma coisa que você não prova, você imagina que aí você joga isso no mundo e cada um crê no que quer. Mas eu acredito na criação de Deus em 6 dias, porque nós somos muito perfeitos para ser obra do acaso. Um relógio, ele não é obra do acaso. Um relógio, ele não vai trabalhar aquele maquinário assim. As peças estavam jogadas, as peças se uniram e o relógio começou a funcionar. É isso que a lei de Darwin, mais ou menos, explica. O universo não era nada, era uma poeira, explodiu, juntou, aí começou a aparecer todos os animais, os seres humanos, e não dá. É muito melhor, e é o 100% certo, e o seu coração, a sua mente vai aceitar isso com muito mais facilidade, porque é a lógica das coisas. Um criador inteligentíssimo criou os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. Gênesis 1 e 2, assim, 100% perfeito. Não é alegoria, não é loucura, não é historinha para boi dormir. É história verdadeira. Partindo desse princípio, eu quero que você saiba que Deus te criou para o bem, para viver uma vida em abundância. Ele te deu poder, energia, coragem, tudo o que você precisa. Fé. Ele falou assim, no mundo tereis aflições, mas eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então todo dia é todo dia. E não é só todo dia, é toda hora. Então você nunca está sozinha, criatura de Jesus. Você nunca está sozinha. Nunca, mas é nunca. Você tem uma presença espiritual dos anjos que Deus envia para te proteger, fora a presença mental do Espírito Santo na sua mente te guiando. Este é o caminho, andai por ele. Esse é o caminho, sempre vai ter, mas sempre vai ter. Você acha que vem da onde aquela voz quando você pensa em fazer uma coisa errada e a voz fala assim, não faz isso não. É de Deus. Deus te guia em todos os caminhos, você acreditando ou não acreditando. Os ímpios também têm essa voz. As pessoas más, quando elas mataram alguém, roubaram, fizeram mal, elas escutaram uma voz falando, não pega, não faz. Só que elas não deram ouvido. Simplesmente a escolha é sua. Você faz da sua vida o que você quiser. Deus nunca vai tirar isso de você. Porque se ele tirar a sua escolha, o seu livre-arbítrio, você passa a ser um robô que vai ser guiado e é obrigado a fazer o que você não quer. Não, Deus não vai deixar. Ele fala, você quer fazer? Faz. Vai, faz. O que você quiser. O que você quiser da sua vida. Mas eu te dou uma instrução do seu caminho. Ele tem o mapa da nossa vida, o GPS da nossa vida. Então, essas vozes que aparecem na sua cabeça não é voz do demônio, tá? Não é o capeta falando um monte de coisinha no seu ouvido. Nossa senhora, você vai fazer... Não é que é. Você é guiada por Deus e você tem pensamentos intrusivos de acordo com tudo que você viu e viveu. Você vê notícia ruim na televisão, junta na sua cabeça e fica lá na sua memória. Você escuta que fulano de tal morreu não sei de quê, fulano de tal morreu... Olha, e se eu tenho 50 anos, que eu vou fazer agora? Imagina quantas tragédias eu já escutei na minha vida. Fora a época que eu trabalhei no hospital, que é tragédia toda hora, todo dia. Todo dia a gente morrendo, morre de infarto, morre de AVC, morre não sei de quê. Morre atropelado, morre, né? Aí você vai ficando com medo, meu Deus, eu vou morrer também, vou morrer. E isso vai tomando conta da sua cabeça, é você com você tá entendendo? O capeta não precisa ficar na sua cabeça, você vai morrer um dia, ele não precisa. Aliás, ele ilude as pessoas, ele não faz esse pampeiro, não, ele ilude as pessoas, ele leva as pessoas pras drogas, ele leva as pessoas para vícios na pornografia, vício no álcool, vícios, ele mata as pessoas aos poucos, ela mesmo, fazendo as escolhas, não, eu quero, não, mas eu quero roubar, não, mas eu quero isso pra mim, não, mas eu gosto disso, e a pessoa acaba se afundando, entendeu? E é assim o engano, até o diabo, nem Deus fazem dentro de você o que você não permite. Até as pessoas que foram endemoniadas, que está escrito na Bíblia, foram porque
Por isso que Deus até perdoou primeiro os pecados delas, até o paralítico, ele falou assim, seus pecados estão perdoados, porque ele tinha um tormento mental. É porque as pessoas abrem brechas e mexem com isso, querem isso, e vão nisso, escolhem isso. Eu vou porque eu quero, bebo porque eu quero, fumo porque eu quero, se eu quiser matar o mais, e ela é ruim, ela se torna ruim, e sim, as vozes espirituais do mal ficam em cima da pessoa, falando, é isso aí, não sei o que, não sei o que. Entende? É uma perturbação mental. É muito diferente de crise do pânico e ansiedade. Crise de pânico e ansiedade é você com a sua mente, com tudo que você viveu, com todas as experiências que você tem, e você alimentando isso. E se acontecer comigo? E se for comigo? Mas a menina lá, ó, tava boazinha, foi dar a luz e morreu. Mas criatura de Jesus. Não pega só o filme de terror e corta o filme e não vê o resto da história. Tá bom, mas aconteceu o quê? Ela tinha alguma coisa grave, alguma coisa... acidentes acontecem, acidentes no mundo. Mas não quer dizer que vai acontecer com você. Ah, mas quem garante que não vai? Ninguém garante nem que vai nem que não vai. Mas escuta, se você tem uma mente para pensar no bom e no certo, na atração que eu tava falando, né? Eu tava falando da lei da atração. Por que certas coisas que é ruim, a gente pensa que vai acontecer e acontece? Porque o seu cérebro, ele trabalha de acordo com o que você está programando ele. Então você começa a imaginar um monte de coisa ruim. Você imagina assim. A Lena falou assim, quantas verdades, que bom, graças a Deus. Você começa a imaginar assim. Nossa, a Lena falou assim, eu tentei suicídio várias vezes. Eram uns pensamentos horríveis, era o tempo todo. Graças a Deus, hoje eu estou livre. Amém. Amém, Lê. Já sinto sintomas do pânico só em pensar que eu vou ver. Ver o quê? O médico, né? É horrível, tô pensando em não ir. Então, se você não ir, você não tá fazendo um enfrentamento, tá? O enfrentamento é você permanecer no local. Eu estou pensando uma coisa ruim, mas eu vou permanecer nesse local. Eu estou pensando que não vai dar errado, mas eu continuo ali. Quando você continua, você está enviando uma mensagem pro seu cérebro que você é mais forte do que o seu pensamento, que na verdade é para ser. Pensamento é só pensamento. Ele não é um poder sobrenatural que te carrega, te puxa, te arranca dali. Permaneça ali que o pensamento vai embora. Da mesma forma que ele pulou na sua cabeça, ele sai. Ele não fica ali. Você tem que tomar consciência dele, não discutir e falar assim, bom, é só um pensamento. Dialogar é diferente de discutir. Dialogar é assim, nossa, a minha cabeça começou a pensar que eu podia ter uma crise do pânico aqui agora. Mas isso não tá acontecendo. Eu estou ansiosa, mas tá acontecendo a crise? Não, não tá acontecendo. Você tá com medo de ter. Então você vai focar no que você está vivendo agora. Se você não tá tendo crise, você não tá tendo crise. Aí você fala, não tô tendo crise, tá tudo bem comigo. E aí logo esse pensamento some, ele desaparece, ele vai embora. Desafiar, checar a realidade. Isso é sintoma comum ou perigo real? Tá? Você tem que saber que os sintomas da crise do pânico é tremores, dor de cabeça, mão gelada, sensação que você vai vencer, minha linda, vamos, aliás, peraí. Deixa eu só ver aqui uma coisa que... cadê o mouse? Vai pra lá. Que vocês escreveram antes, eu vou até falar o próprio sintomas que vocês falam. Eu estou com um problema com uma família, meu sábado, vou à cidade dele, já tô imaginando em ver, não queria ir. Pois é, você tá imaginando. Vocês estão vendo? A hora que eu falo assim pra vocês, use a imaginação para imaginar o pensamento evaporando, indo embora como nuvens passageiras. Você olhou para a nuvem, você viu, ou seja, você viu o seu pensamento, não ignora ele, olha para ele, porque pensamentos ignorados voltam. Você tem que falar para sua mente, eu vi o pensamento, obrigada por você ter trazido. Mesmo que você não goste do pensamento, é só para sua subconsciente entender que você viu. É como se ele jogasse um alerta e você apaga, faz de conta que não viu. Sabe assim, pessoas que entram na sua frente para você ver e aí você ignora e passa para lá? Pois é, o pensamento é desse jeito. Não adianta. Você tem que, oi, e pronto. Aí ela começa a discutir com você, o pensamento começa a discutir com você. É porque vai ser muito ruim? Imagina que você vai ver a pessoa lá e essa pessoa é muito chata e desagradável. Ah, meu Deus do céu, mas você tem que ir. Aí você fica calado, olhando. Tá bom. Tá. Não discute. Tá.
mas pode ser que eu não veja também. Aliás, eu nem vi. Eu não sei se vai acontecer. Para que eu vou? Vai indo, vai falando. Eu sei que você vai saber falar. Mas tá, se eu ver, eu posso só cumprimentar e sair de perto? O tanto que é ruim. E não sei o quê. Até que o pensamento fala assim, ok, você já ficou awareness que fala, você já ficou consciente disso, você ficou consciente, agora ele vai embora, ele vai embora. Ele só queria que você visse ele e tomasse uma providência. A providência é, tá no futuro? Então deixa pra lá, eu não vou resolver agora. Não aconteceu. Menina prendada, quando você fala que você pensa que vai num lugar e vai encontrar uma pessoa, por que você não usa a sua imaginação pra imaginar que você não vai encontrar? O caminho é o mesmo, o rio é o mesmo, ele corre pro mesmo lugar. Quer dizer, não para o mesmo lugar. A energia é a mesma. São caminhos separados. Aliás, lá na Bíblia fala assim, não desviai do caminho nem para a direita nem para a esquerda, permaneça reto. Então, permanecer reto é você continuar fazendo o que você ia fazer. Você tem que viajar? Vai lá. Ah, mas eu vou ver fulano. Tá bom, mas para quem imaginar cenários que não aconteceram? Você tá gastando seu tempo, sua energia, você tá se frustrando à toa. Você tá entendendo, gente, que assim... O problema da ansiedade, o maior problema da ansiedade, o maior, que o remédio nenhum resolve, nenhum médico resolve também, nem o médico em si, nem a terapia em si, nem o melhor psicólogo que você pagar 500, 600, R$1.000 numa consulta vai resolver. Sabe por quê? O problema maior é parar de viver no presente. E quando você faz a terapia, o terapeuta fala, eu tô aqui nessa live aqui, ó, falando o que você tem que fazer, para de viver no futuro, para de gastar energia com o que você não quer, atraia o que você quer, pense exatamente o oposto do medo, você tá com medo disso, então pensa como vai ser bom isso, gasta sua energia nisso, desvia o foco, desvia o olhar, desvia a luz, para o que você quer. Eu tenho um carro. Aí eu fico assim, e se o meu carro der problema? Aí eu começo a imaginar o carro dando problema no meio da rua, o motor fundindo, eu ficando no meio da rua sozinha, aí ficando de noite, aí ninguém chegando lá pra me socorrer. Que horror é esse? Que filme de roteiro que eu tô criando no meu cérebro? Pra quê? Isso nem chegou. Então o maior problema é a gente viver num espaço de tempo que é inexistente. Ele só existe aqui dentro. Ó. Isso aqui perturba você. Perturba, por quê? Porque você parou de saber exercitar, viver no presente. Engraçado que esses dias eu cheguei do acampamento, domingo, aí eu tava tomando banho e pensei assim, nossa, o acampamento foi tão bom e ficou no passado. Então eu estou pensando no passado. Eu não estou vivendo o presente. Eu estava tomando banho. Eu estava tomando banho? Não, eu estava automaticamente tomando banho, porque você escova os dentes, você veste a roupa, você faz comida, você faz tudo no automático. Tanto é que, por exemplo, você tem um monte de coisa para guardar. Vamos supor que você está guardando louça. Aí você abre a gaveta de colher e guarda o prato. Aí você fala assim, ué, ó aqui o que eu tô fazendo? Colocando o prato no lugar das colheres? Porque era automático. Você não pensou para fazer isso. O pensamento estava onde? Ou lá no passado, no retrovisor do carro, ou lá na frente. Na frente do para-brisa, lá onde você não chegou. Se você tá olhando um semáforo a 100 metros de você, ou um quebra-mola, ou uma casa lá na esquina, é o futuro. Você tá lá? Já? Não. Aonde você tá? Aqui, ó. Aqui. Onde que eu tava? No banho, tomando banho. Mas onde estava meu pensamento? No acampamento que eu fui. Nossa, que legal, né? Foi tão bom. Ontem, na hora dessa, eu estava tomando banho num chuveirinho improvisado do acampamento. Porque o acampamento não tinha banheiro de tomar banho. Esse. Então, você tá entendendo? Começa a vigiar seus pensamentos e viva o máximo que você puder no presente. Ô filha de Jesus, você que tá grávida, você que tá pensando que vai ter filho, vai fazer cesariana, tá com medo de ter eclâmpsia, etc. Esse pensamento é um pensamento assim, ele surge no futuro. Eu vou ter neném, tô com medo. E pronto, para. Não alimenta, não entrega, não dá mais fogo, faísca, combustível, não joga gasolina nesse pensamento, deixa ele embora. Obrigada por pensar nisso. Realmente parto é perigoso. Corta 7 camadas, eu tive 2 cesarianas e um normal. Mas vai dar tudo bem. Eu creio em Deus, eu creio, isso é a fé. A fé é acreditar em alguma coisa que ainda não chegou. Porque se tivesse chegado, isso não é fé, você tá vendo? Fé é crer que tudo vai dar certo, mesmo que ainda não tenha dado. Então, o que nós somos? Pouca fé.
Em Minas Gerais, pôr café. Pôr café não põe café. Né? Em português fica tão estranho, né? Pôr café, pôr café. Você quer que eu ponha café? Pôr café. Mas é pouca, tá? Não tem fé. Não tem fé. Só pensa que vai dar errado. Não tem fé. Aí vem aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa que fala assim, irmã, mas vai dar tudo certo, tenha fé. Aí você, tá, irmã, eu vou ter. Aí você vai embora e fala assim, é tão difícil, eu não consigo fazer isso. Isso é simplesmente você não fazer nada. Tá nas suas mãos isso aí? É você que vai se auto fazer a cirurgia da cesariana? É você que vai arrumar seu dente lá no dentista? É você que vai fazer o exame lá de colonoscopia, endoscopia, tomografia, ultrassom? Não. Tá nas suas mãos? Não. Você vai chegar lá e falar, ó, pode deixar que eu faço. Eu não sei se você sabe fazer certo, eu só confio em mim mesmo. Não. Então o que você faz? Deixa pra lá. Para de pensar nisso. Mas eu não consigo. Consegue. Só de você trazer sua mente pro presente, você já consegue. O maior exercício de todos. O maior valor que eu podia dar pra você numa terapia é ensinar e pedir e mostrar pra você que você precisa viver no presente. Aí eu tava lá no banheiro, eu falei assim, mas o acampamento foi passado. Se eu quiser me deleitar com momentos passados, tudo bem. Não faz mal eu separar alguns minutos da minha vida, você separar uns minutos da sua vida e imaginar uma coisa boa. Nossa, eu lembrei aquele dia que a gente foi na praia e ficou lá, e aí os meninos estavam brincando, foi tão bom. Acabou, entendeu? Acabou. Traz uma emoção, revive uma história e pronto, volta a cabeça pro presente. Nossa, eu vou fazer janta, que horas são? Nossa, eu vou não sei o quê. E vai lá e foca no que você tá fazendo. Porque toda hora você tá fazendo alguma coisa. Você tá cortando uma verdura, vem um pensamento intrusivo, se eu pegar essa faca e fizer uma maldade. Aí você foca no presente. Não, a faca pra cortar, esse pensamento é intrusivo, muito obrigado por trazer, mas eu sei muito bem cuidar disso. Continua. Não desespera. Ai, meu Deus do céu, é mesmo, eu tenho medo de fazer isso. Fulano do céu, me ajuda, eu tive um pensamento, eu tô ficando doida. Por que eu pensei nisso? Calma, relaxa. O próprio medo do pensamento é o medo em si, é o problema em si. Qual o problema que eu tenho? Eu tenho um problema porque eu pensei nisso. Não, o seu problema é ter pensado nisso. Se você não preocupar porque você pensou nisso, você não tem mais problema. Eu pensei nisso, mas eu não vou fazer isso. E isso é um pensamento que surgiu porque, sei lá, meu cérebro deu bug aqui, ele dá bug, o cérebro dá bug, ele começa a pensar assim, nossa, eu escutei uma história tantos anos atrás de alguém que fez isso e agora eu tô nessa cena e aí eu imaginei isso, mas isso não é verdadeiro e eu não vou fazer. Quer que eu leia o que vocês estão escrevendo? A Larissa falou pra Kelly que como ela queria fazer o tratamento comigo, né, mas eu estou grávida agora, acontecendo muitas coisas, mas eu vou me esforçar, quando o bebê nascer eu vou fazer tratamento. Larissa, eu entendo o que você tá falando, mas veja bem, não é assim que as coisas funcionam. Quando o bebê nascer, aí você vai ter outra prioridade, vamos dizer assim, que vai ser o bebê. Você quase não vai dormir à noite, você vai passar bastante noites sem dormir, vai aumentar a sua ansiedade, você vai ficar sempre vigiando o bebê se tá tudo bem, se ele tá regurgitando, se ele dormiu, se você vai trocar a fralda e se não sei o quê. Daí, você não vai ter tempo para fazer terapia. E depois vai ser mais difícil também. Os gastos vão até aumentar. Esta não é a questão. A questão é a sua mente, ela está adiando alguma coisa que você já está acostumada a viver, porque isso acontece. Quando uma pessoa vem me procurar no WhatsApp fazer terapia, eu não insisto. Você quer fazer terapia? É tanto. Vamos fazer? A gente agenda. Não, agora não dá, não sei o quê. Sabe por quê? Porque o cérebro tem medo de novo, tem medo de novidade. Ele tem medo de mudar o padrão comportamental que você já tá nele. Você já tá bom do jeito que tá. É ruim, mas tá bom. Tá acostumado. Você já vive disfuncionalmente desse jeito. Na sua cabeça vai morrer desse jeito até. Aí você encontra uma pessoa que fala, não, eu vou mudar o jeito que você pensa, eu vou mudar o seu comportamento e tirar você da crise do pânico da ansiedade. Aí você, opa, calma com os andores aí, calma com a carruagem. Sabe o que é? É porque já tem 20 anos que eu vivo desse jeito. Como é que eu vou mudar? Não, eu não mudo. Não, sabe o que é? Que eu já tentei tudo quanto é remédio. Eu tomo citalopram, valexetina, Rivotril, e você não vai me dar a conta de ajudar. Claro, se acostumou, é um padrão. Você fez uma pequena escolha, depois outra pequena escolha, depois outra pequena escolha, aí você entrou nesse caminho. E dele, você... Pra sair, tem que querer muito.
Mas muito mesmo. Em compensação, eu tenho pessoas que falam assim, mas é de hoje que eu vou tomar uma decisão. Não vou viver mais nenhum dia desse jeito. Eu me recuso a ficar presa dentro de casa e não ser aquela mulher que eu era antes. Óbvio que você não vai ser igualzinho antes, porque você vai ser melhor. Você vai ser uma pessoa após a crise do pânico e ansiedade, uma pessoa cheia de coragem, que vem ajudar outras pessoas que passam por isso, que sabem que tem uma saída, que encontrou uma solução, que mudou completamente a sua vida. Filha de Jesus, eu sei muito bem o que eu estou falando. Eu fiquei 20 anos da minha vida fumando e bebendo, muito ansiosa, cigarro, ansiosa, 2 carteiras de cigarro por dia. Olha pra minha cara. Eu tenho 14 anos que eu tô livre desses vícios. Eu tenho cara de quem enche a cara de cachaça e fuma um atrás do outro hoje? Não. A minha vida fez assim, ó, 180 graus. Eu tava nesse caminho, virei pra esse caminho. Mas pra isso acontecer, demorou 20 anos. Eu fiquei 20 anos lutando. Ah, eu quero, não quero, eu vou, eu não vou, eu largo. Não largo, é bom, é ruim. Não sei, eu não quero. Tá bom, amanhã eu vou fazer isso. Espera só um pouquinho, deixa eu fazer isso. É assim que a gente faz. Eu conheço, eu sei. É assim. Mas não é só culpa sua, não. É o seu cérebro, sabe? Ele fica te sabotando. Isso chama sabotadores. Sabotadores de mudança. Minha filha, olha só. Tudo que você vai fazer, depois de 14 dias você desiste. É assim, programado no cérebro. Dá uma semana você faz com vontade, segunda semana você vai... 14 dias você fala assim, ah, não, deixa pra lá, não vai dar certo, não. Ah, deixa quieto. Não, deu pra ela, mas não deu pra mim. É assim. Foi milhões de vezes, que eu não consigo contar as vezes em que eu joguei o cigarro fora, dei pros outros, falei, não, toma essa carteira de cigarro que eu não vou fumar mais não. Decidi. No dia, comprava de novo. Quantas vezes eu peguei aquela bucha, sabe aquela bucha de palha? Aquela bucha que a gente compra, aquele pé de bucha? Então é uma bucha vegetal? Eu pegava aquela bucha que quase arranca o couro da gente. Vocês estão escrevendo bastante coisa, hein? Ó, vocês estão caprichando aqui, hein? Eu vou ler. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar a live e vou ler isso aqui. Mas deixa eu só falar da bucha. Doutora Adriana, eu vou fazer a terapia que foi mencionada lá no grupo. Então entra, porque hoje é o último dia, tá? Você tá falando da etapa 2, tá? A etapa 2 é depois da terapia jornada, 30 dias, aí você vem no projeto que é continuar comigo. Aqui no YouTube eu tenho bastante, como é que fala? Escrita aqui também. A Andréia falou assim, perfeito, Dri, fiquei com medo de pressão após um colega ficar com pressão alta. Então, porque fulano ficou, eu vou ficar. Acaba emagrecendo que ela perde a fome. E por que você não pensa num trem gostoso de comer? Por que você não fala assim, mas Deus criou tanta fruta e vegetais? Se não gosta de abacaxi, come melancia, não gosta de melancia, come uva, morango. Morango é azedo, né? Bonito, cheiroso, mas é ruim. Não sei, escolhe uma fruta gostosa, cheirosa, uma comida boa. E aí, minha filha, você vai comer sim, Para de ficar... Quando a gente tá triste, quando a gente tá preocupado, quando a gente tá com raiva, a gente não tem fome. Não tem fome. Porque o cérebro tem coisa mais importante pra resolver do que a própria necessidade física. Você come pra não morrer, pra não desmaiar, pra não, né, sem energia. Mas não tem prazer mais. Porque foi sucumbido, foi enterrado, né? Passado por cima da alegria, do prazer, sabe? A sua tristeza, a sua preocupação, ela tá sendo maior do que o prazer da vida, os prazeres. O ser humano, o maior prazer do ser humano é comer, dormir e ter relação sexual, tá? Vou falar nessa palavra, tomara que não corta aqui a live, tira todo mundo da sala, mas é isso. O ser humano trabalha pra isso, é pra isso. Esses são os maiores prazeres do ser humano. Aí, quando você está atolada de problemas, com muita preocupação, problemas de saúde, de preocupação, né? Transtorno de ansiedade por doença. Que você fica preocupado, você tem doença. Aí você não tem tempo pra pensar nas coisas boas. Eu vou fazer um bolo, eu vou fazer um pão de queijo, eu vou fazer uma lasanha, eu vou chamar gente pra comer aqui em casa, eu vou lá no mercado comprar um tanto de coisa boa que eu quero comer, encher essa geladeira pra quando eu abrir ter coisa gostosa pra comer. Eu vou... né, ter um bom momento com meu marido hoje, eu vou... Você não pensa nisso, você não quer. Você quer só distanciar, isolar-se, não quero ninguém, não vou fazer nada, não quero os prazeres, você vai cortando eles. Você corta o prazer sexual, você corta o prazer de alimentação, você corta o prazer de dormir. Você começa a não dormir, você começa a ficar acordada, você pensa assim, eu tenho que ficar acordada, porque se eu tiver uma crise do pânico eu posso morrer. Então eu tenho que vigiar pra não dormir, pra ficar acordada, pra não morrer. Vigiar pra não morrer. Já viu isso? Pois é, isso existe. Mas não funciona. Vou te contar que não funciona.
Doutor, hoje, graças a Deus, estou bem depois de seguir, mas já sofri muito com medo. Sair hoje, quando vem um pensamento, enfrento e saio com Deus na frente. Pronto, é isso. Enfrenta. Enfrente, desafia a realidade. Isso é sintoma comum ou é perigo real? Isso é sintoma comum ou perigo real? Você tem que identificar. Se é só pensamento e sintoma, não é real. Ah, eu tô com a dor no peito. Ok, mas isso é ansiedade, não é? Ou você tem um problema cardíaco, você já foi no médico, o médico falou que seu coração é normal, então é ansiedade. Ah, meu coração disparou. Por quê? Não tem porquê. A adrenalina faz o coração disparar, deixa que ele volta ao normal. Coração disparar não é sinal de infarto. Tá? Os sinais de infarto são diferentes, o médico já deve ter te explicado quando você foi no pronto-socorro tendo uma crise do pânico. Doutor, eu vou fazer terapia, tá bom? Alice, tá? É Alice Story. É Alice. Tá fazendo terapia comigo, foi o melhor investimento na vida. Obrigada, Alice. A Alice é uma paciente minha, nós tivemos terapia ontem, sessão de terapia ontem. Foi uma terapia bem forte, bem pesada, bem grande. Tão grande que a segunda etapa ficou pra ela fazer sozinha. Que mais de uma hora e meia de terapia é muita coisa. É assim mesmo, rapidinho a adrenalina vai pro pensamento, aí se desespera. Desespera, mas se você não fizer nada, em 2 minutos ela toma. Posso tomar melatonina todas as noites? Pode. Melatonina é um hormônio natural que a gente produz para dormir. Pode tomar, não tem problema. Não é psicotrópico, né? Não vicia, não causa dependência. Você toma, pode ir tomando. O dia que você conseguir dormir sozinha, certeza que vai ser a melhor escolha que fiz em me tratar. Sim, Andréia. Andréia, você tá no projeto, é isso? Amanhã que nós vamos... sim, ela tá. Amanhã começa com a melhor. A Andréia tá no YouTube e ela disse... amanhã nós temos uma sessão de terapia em grupo no projeto terapêutico. Aliás, gente, eu esqueço de falar aqui. Mas você que tá me ouvindo e pensa assim, nossa, eu queria ouvir mais ela, eu queria tratar com ela, eu queria fazer alguma coisa com ela. Peraí. Drica, eu também já fiz 2 cesarianas, eu estou indo pra minha 3ª. Já deu tudo certo. Pronto, acabou, é isso aí. Você tá indo pra 3ª? É isso aí, deu tudo certo. Isso que meu esposo fala, você tem tanta fé em Deus, porque sente essas... Criança, confia. Porque sente essas coisas, confia. É mudar a crença, sabe? Crença, crença é assim, eu acredito. O seu é individual, você é a Deia. Lá no WhatsApp tá a Deia. Você é a Deia, porque eu tenho uma Andréia que tá no projeto. Você é a Deia, não a Andréia lá no WhatsApp. Amanhã nós vamos ter sessão de terapia individual, no mapa, mas você vai trazer o mapa, a gente vai fazer. Então, pessoal, mulheres, meninas, vocês querem fazer jornada terapêutica comigo? Vai começar segunda-feira, pode fazer. O que mais que eu ia falar pra vocês? Eu já li aqui tudo, né? Você vai aceitar, dar nome para o medo. Qual medo que você tem? Eu tenho medo. Medo de quê? Medo de desmaiar, medo de infarto, medo de morrer. Dá um nome pro medo. Né, o Alice? Onde a gente fez isso, na terapia. Dá nome. Depois que você deu nome, você vai fazer assim, ó. Você vai falar em voz alta. É só medo de infarto. E continua fazendo a tarefa. Interagir. Fazer microação. Pega a compra, anda próximo do quarteirão, fica mais 5 minutos na igreja. Essa semana, uma moça falou, eu tava na igreja, que eu já não ia faz muito tempo, mas aí eu fiz a jornada com você, criei coragem, fui. Aí quando eu tava sentada lá no banco, começou a me dar crise. Eu acho engraçado quando vocês falam isso, começou a me dar crise. Eu fico pensando, como que ela sabe que começou a dar crise? Eu tenho que molhar as palavras, gente. Senão, ontem eu fiquei até rouca, eu falei tanto nas terapias, na sessão, e aqui na live. Aí eu falei, como que é da crise? Da crise é quando começa a sentir uma agonia, uma aflição, um trem, como diz em Minas Gerais. Começa a me dar um trem. Tá, mas isso aí não tem nome, você tem que identificar seu corpo. Você tem que identificar os sinais do seu corpo quando você tá alegre. Quando você tá alegre, o que você faz? Você levanta o ombro, você sorri, você fica eufórica, você caminha mais rápido, você sente o coração pulsar. O que você sente? Quando você tá com raiva, o que você sente? Você sente nó na garganta, você sente aperto no peito, o estômago embrulha.
Começa a ver o que você sente. É quando você tiver ansiedade, dá nome pra isso. Ah, isso é tremor por causa da adrenalina, não é perigoso. Esse sintoma não é perigoso, ele vai passar. Sabe por que eu te garanto que vai passar? Eu te garanto, porque manter o corpo numa posição de fuga ou luta, que é o que a pessoa sente quando ela tá tendo crise de pânico, vamos fugir da igreja, vamos sair daqui. Sai daqui, você vai passar mal, sai. Nossa, eu tenho que sair daqui correndo, vou passar mal. Manter mais de 2 minutos nesse pensamento, nessa posição, é muita energia. O corpo não vai fazer isso. Ele vai fazer isso com você, assim, ó, pum, de uma vez, né? Pá! Você sente aquela desespero. Nossa, eu preciso sair daqui, eu tô passando mal. Ah, não, mas eu não vou sair daqui. Eu não vou fugir. Eu vou permanecer aqui. Eu aprendi com a Adriana que é pra ficar. Que é pra ficar. Não vai acontecer nada. E que daqui a pouco isso vai passar. Aí você fica. Volta a sua atenção pro presente. Não volta pro... Não começa a deixar seu pensamento viajar na maionese, nisso aqui, ó. Deixa eu ver, no Instagram não dá pra ver. Aqui no quadro eu coloquei. Não, dá pra ver, ó, físico. Não começa a ter, por causa da sensação física que você teve, uma sensação ruim de ansiedade. Nossa, eu tô sentindo ansiedade. Tá, mas ansiedade é uma emoção. O que você tá sentindo de verdade? Coração disparou? É físico. Falta de ar? É físico. Tremores? É físico. A perna bamba? Formigamento? Nó na garganta, vontade de chorar, é físico. Tudo que for físico, sentiu. Aí vai vir uma imagem. Não deixa a imagem vir de você caída no chão, ambulância entrando na igreja, você passando vergonha, o povo parando de orar ou de pregar lá pra te acudir. Isso é a imagem que você tá criando, isso não é verdadeiro. E aí você vai sentir uma emoção. A imagem cria uma emoção. A emoção é de medo. Nossa, que medo, vergonha, frustração, raiva. Aí você vai ter pensamentos do tipo, vou sair daqui, eu não consigo mesmo, porque pra mim não dá certo, ela falou pra eu ficar, mas olha só, eu tô ficando e tá ficando pior. Vai ficar um pico e ele desce. É um pico e desce. Quando você... Eu quero que você pense numa outra analogia. A gente falou do ônibus hoje, tá? O ônibus é a sua cabeça, você é a motorista, que é o que você tá fazendo aqui na vida real, e os passageiros são pensamentos. Você vai deixar eles entrarem no ônibus, que é a sua cabeça, e sair do ônibus, que é a sua cabeça, ir embora. Você vai só olhar, vi esse pensamento. Vai descer na próxima parada. Tchau, pensamento. Para o ônibus e deixa ele descer, tá? Na próxima parada. Só deixa ele descer. Você não precisa de xingar, de bater boca, de mandar calar a boca. Cala a boca, cabeça, eu não quero ficar pensando. Não faz isso, deixa que vai embora. A outra analogia que eu quero fazer pra você é a analogia de pensamentos no futuro, de você se ver caída no chão, você não deixa a sua cabeça nisso. Se você foca no presente. Qual que é o presente? Tô sentada no banco. Olha, o banco é de madeira. O microfone que ele tá falando é a lapela, ou é segurando. Nossa, a igreja tá bonita. Olha aquela flor que trouxeram, que bonito. Nossa, a igreja hoje tá cheia, né? Não, a igreja hoje tá vazia. O ar-condicionado, tá ligado? Não tá um clima bom. Então você vai sentir na sua pele o clima, você vai ver o que você tá vendo, você vai ouvir o que você tá ouvindo ali na igreja, é música, é criança, foca no barulho, e você vai sentir um gosto. Coloca uma coisa na sua boca, bebe uma água, põe uma balinha, um chiclete. 5 sentidos são as 5 janelas da alma. A sua alma, que é a sua mente, é alimentada por esses 5 sentidos. Então alimente ela com o presente, aí você vai ver no presente. Ó, que mágica. Não parece mágica? Um dia, você sabe o que eu visualizo, o que eu penso? Travou ou foi a minha internet? Não sei. Tô achando que não travou não aqui. Eu também sou tão feliz porque só através das lives minha vida mudou. Eu estou muito feliz, eu tenho conseguido fazer quase tudo que já tinha que não conseguia mais, que já tinha falado que não conseguia mais. Parabéns, Lília. Parabéns, Lília. Você tá aqui faz tempo, eu lembro. Eu me sinto mais segura quando o meu genro está no culto. É porque você conhece ele, seu cérebro conhece ele. E vai um dia que ele não tá. O que você vai fazer? Embora? Vai não, tá? Vai não. Fica aí. Fica aí. Fica aí, fia. Você vai ver que nada acontece. Não acontece nada, gente. Vocês estão de cá do túnel. E eu tô de cá.
E o túnel é escuro. Você não conhece o que vai acontecer com o seu corpo. Você não sabe o que vai acontecer. Aí a hora que começa a vir os sintomas da ansiedade, você não entra dentro do túnel, que é permanecer no lugar que você tá, não fazer nada. E você volta pra trás correndo. Ai, meu Deus do céu, corre pra casa. Porque quando chega em casa, cheguei em casa, tô segura. Não, isso é uma sensação falsa. Você não foi lá pra ver. E eu tô te falando, vai ir num túnel do outro lado, eu tô do outro lado, eu tô te falando o que vai acontecer. Não vai acontecer nada. Nada do que já tá acontecendo. A última analogia que eu vou usar é como ondas do mar. Ondas do mar. Os sintomas, antes de você ter uma crise do pânico, ele vem assim, ó. Você tá vendo o mar, você tá vendo o mar. Quando ele forma aquela onda, é como se você visse, sentisse a ansiedade. Os sintomas da ansiedade, que vocês falam pra mim. Aí você olha o sintoma da ansiedade, e fala assim, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Lá vem o quê? A onda do mar. E você tá lá no mar, com os dois pés enficados no chão, na areia. Vamos supor que você tá na água, batendo na sua barriga, assim, ó, na altura da sua barriga, tá? Aí tá vindo a onda, aí você fala, e agora? Eu corro ou eu fico? Eu corro, eu fico, eu corro, eu fico. Eu volto pra casa ou eu fico no mercado? Eu volto pra casa ou eu dirijo até o meu destino ou eu paro esse carro? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Ai, meu Deus, vai piorar. E aí você não faz nada, aí a onda vai vir. Você não tem como separar. Você entendeu? Não tem como separar. O remédio, ele não para. Se ele parasse, tava todo mundo comprando, bebendo e sarando. E tanto é que não tem, que não sara. Ele diminui a sua ansiedade no decorrer tal, mas a crise do pânico não é assim não. Não é assim não. É assim, é do jeito que eu tô te falando. Vai vir a onda do mar. Aí você não corre pra você aprender o que fazer. Aí ela vem, pá, e bate em você. Você, né? Da cabeça aos pés você sente. E aí ela vai embora. A ansiedade é desse jeitinho que eu tô te falando, crise do pânico. Ela é desse jeitinho, ela não te mata, você não morre por causa disso. Elas são uma enxurrada de sintomas por causa da adrenalina. A culpada é a adrenalina. Você quer culpar alguém? Culpa a adrenalina, tá? Uma coisa chamada norepinefrina, que é que faz os sintomas de fugir. Foge, filha, foge. Corre desse lugar. A sensação que você tem é essa, a vontade que você tem é essa. Porque parece que você tá em perigo, só que você não tá. Você tá na igreja, você tá... A não ser que um ladrão aponte uma arma pra você, minha filha. Aí você tá em perigo. Só que sintomas da crise do pânico parece essa situação, mas ela não é. Hoje de manhã, se vocês viram meus stories, eu fui lá na casa da minha filha ali, ó, no meio do mato, caminhando sozinha, o cachorro tava comigo, pode vir um coiote, um bobcat. Se viesse, né, que passou. Se viesse um bicho selvagem, qualquer animal, pra cima de mim, eu ia ter uma crise de pânico. O que é crise de pânico? É você ter é você agir sem pensar, é você correr, fugir ou lutar de alguma coisa que você desconhece, até que você, meu Deus, você tem que fazer isso para sobrevivência. Então, o cérebro que pensa, ele não pensa na hora do medo, porque a ação tem que ser mais rápida, e a crise do pânico é igual, você nem pensa. Por isso que eu falo para você, quando eu ensinar a fazer os exercícios da respiração, os exercícios da mindfulness, se manter no presente, todos os exercícios da terapia, você tem que fazer várias vezes para você ficar boa nisso. Vamos terminar a live, pra você ficar boa. Porque na hora da crise do pânico, você não vai lembrar, não. Você tem que exercitar. Então, fique quieta, parada, deixa a onda vir. A onda, vamos supor que são os sintomas, tá? Deixa a onda vir e ela vai embora. A hora que foi embora, que você permaneceu no lugar, você fala assim, olha, eu senti uma crise de ansiedade. Eu ia ter uma crise do pânico. Ou até teve, né? Pensei que eu ia morrer. Fiquei com medo de morrer. Achei que eu ia morrer e não morri. Ó, tô aqui. Porque você não morreu mesmo. Todas as outras vezes também foi assim. Fugindo, lutando ou correndo, do mesmo jeito foi assim. Então você vai treinando isso, tá? Eu vi você indo ver suas netas. Ah, Silvana, pois é, você viu? Eu fui lá, visitei elas, fiquei lá 1 horinha, tomei café da manhã lá e vim pra casa. Fui e voltei. Na volta eu ia filmar também. Montanha bonita, né? Seco, assim. Aí eu fico olhando assim, pensando assim, os bichos tá lá vendo a gente não vê eles, os coiotes. Tem coiotes que moram lá embaixo, escondido debaixo dos buracos, né? Que forma das caverninhas lá das montanhas. Então vamos lá? Você vai... Valores são a bússola que mantém a rota quando o medo grita. Eu escrevi umas coisas aqui.
Mãe que ficou no jantar em família, mesmo ansiosa porque... Ah, tá, era um exemplo que eu tinha dado, de uma mãe que contou pra mim. Eu tenho uma paciente que ela falou assim, ah, meu marido chama a gente pra sair, pra jantar, eu nunca vou, porque eu tenho medo de ter ansiedade. Aí, e ela tem filhas. Aí ela resolveu ir, né? Depois que eu ensinei, fiz a terapia com ela e tal. Ó, a Alice foi ao shopping hoje, sozinha, desafiei. Muito bem, Alice, parabéns. E essa mãe também. A Alice também faz terapia comigo. E essa mãe também faz terapia comigo, essa outra mulher. Aí ela falou assim que tava lá no restaurante e de repente começou a vir a crise. Eu acho engraçado, quando vocês falam isso, já falei isso pra você. Veio a crise. Aí eu, é mesmo? Como que foi? Aí eu comecei a sentir, parece que eu ia passar mal, parece que eu ia desmaiar, eu fiquei com falta de ar, eu queria sair daquele lugar, mas eu lembrei que você falou que não é pra sair. Aí eu fiquei, não, vou ficar. Tô passando mal, mas vou ficar, vou aguentar. Porque os sintomas, eles são desconfortáveis, não é bom, mas eles passam. E rápido, se você não agir, passa rápido. Se você agir contra, evitando, aí demora mais, porque você tá retroalimentando, você tá tacando mais adrenalina no seu corpo o tempo todo. Aí ela ficou no restaurante, ela ficou olhando no prato dela, sabe? Mindfulness na hora de comer. O que é mindfulness? É presença na hora de comer. Nossa, olha esse tomate, olha essa alface, olha esse arroz, olha esse feijão, olha esse bife, tá mal passado, tá bem passado. Eu tô com a cabeça aqui, ó. Se o seu foco tá no presente, ele não fica no futuro. Desmaiar, eu vou desmaiar no meio desse restaurante, aí o garçom vai vir aqui, meu marido vai passar vergonha, eu vou passar vergonha dos meus filhos. Tá acontecendo? Não tá. Então pra que ficar pensando nisso? Me fala só pra quê? Não, só fala, pra quê? Pra quê? Ah, mas é porque... Não, eu não quero. Não, não. Mas você que tá pensando. Se você não quer, então para. Para. Ah, mas como é que eu paro? Traga a cabeça pro presente. Traga a cabeça pro presente. Olha esse copo. É um verde. Olha que verde bonito, né? Eu gosto de verde, já perceberam, né? A maioria das roupas que eu venho aqui são verde. Eu tenho uma planta ali verde. Na casa que eu moro de madeira, eu gosto de madeira, verde, essas coisas. De vez em quando eu viro a cabeça assim, ó, muito rápido. Aí eu fico tonta. Aí eu paro, respiro, fecho o olho e trago a cabeça pro presente, sabe? Eu penso assim, ó, tá vendo ali atrás de mim? Essa luz? É uma vela. Eu respirei fundo agora e senti o cheiro da vela. Nossa, o cheiro da vela cheiroso. Aí eu sinto o clima. Nossa, o clima tá tão agradável. Não precisa de ar-condicionado, não precisa de aquecedor. O clima tá perfeito, 27 graus Celsius, 26. Temperatura ambiente, tá bom. E aí a tontura passa. Eu não tenho vertigem. Não é uma coisa física. O martelo lá, o tímpano, os negócios, tá tudo no lugar certo. Aí eu... ok. Pronto, melhorei. É assim. Os sintomas melhoram. O que eu faço pra tontura? Respira. Bebe água. Deita. Fecha o olho um pouquinho. Calma. Aí passa. O que eu faço para dor no estômago? Bebe um remédio pro estômago. Evita comer coisas que dói o estômago. Relaxa seus músculos. Faz um pouco de caminhada. Pronto, passa. O que eu faço para dor de cabeça? Toma remédio para dor de cabeça. Bebe bastante água. Talvez é falta de água. Dorme um pouquinho. Às vezes é falta de dormir. Depois passa. Eu também tenho medo de ficar na casa sozinha. Eu tô sozinha, gente. Eu tô sozinha. Eu moro na roça, no meio do mato. Olha meus stories lá hoje. O meu carro furou o pneu. Aí o homem veio aqui hoje, 1 hora atrás, colocou o pneu de step, porque aqueles parafusos que fica na roda tava muito apertado, não dá pra eu tirar. E também é muito difícil, e também eu pago o seguro lá, né? Ele veio, trocou o pneu, tô com o pneu de step, vou ter que ir lá mandar o borracheiro arrumar. Eu tô sozinha, só eu e Deus, todo dia, na roça. Eu não tenho um vizinho, se acontecer qualquer coisa aqui, não tem nem jeito de eu correr. Não, o pior, onde eu moro, o endereço é tão difícil de achar. Por quê? Porque a rua onde eu moro, ela foi bloqueada no meio e colocaram uma cancela lá. E dali pra trás é o nome da rua. E daqui pra trás não tem jeito de passar, porque é parte do condomínio aqui embaixo. Então, pra vir na minha rua, tem que entrar pelo condomínio e achar o restinho da rua. O restinho dessa rua só tem 2 casas, a minha e da minha filha. E minha filha que fica lá sozinha, desde quando ela casou. Aí ela não tinha filha nenhuma, ela ficava lá sozinha, e eu aqui sozinha, porque os meus meninos estão na escola. Aí ela tem uma filhinha de 2 anos, né? Mas aí ela ganhou bebê e ficou sozinha. Agora ela tá com a segunda bebê e tá lá sozinha.
O medo tem que ser real. Ou a gente vai ter medo de ladrão, de homem que vai vir aqui, ou de bicho que vai vir aqui, ou eu não vou ter medo de pensamento. Eu vou pensar, meu pensamento, vou deixar meu pensamento vir no quê? Em mim, se eu passar mal? Ah, e o que eu tava falando pra você, e se eu ligar pra ambulância, ou pro bombeiro, ou pra polícia, é difícil dele achar o endereço. Sem instrução, ninguém chega aqui. Sem instrução, ninguém chega aqui na minha casa. Hoje eu tenho um negócio aqui pra entregar. FedEx não vem aqui, o correio, né, do Brasil. O Amazon não entrega aqui. Eu tenho um locker do Amazon, que eu tenho que ir lá no armário, onde eles entregam. O correio é lá nos Cafundó do Juda, eu tenho que dirigir mais de 2 milhas para ir na caixinha. Tô sozinha. Se eu gritar aqui, ninguém escuta. Aliás, gritar é bom. De vez em quando eu dou uns gritos, assim, igual doido. Tô falando pra você que a gente parece que é doido, mas não é. Porque o doido, ele realmente não sabe o que ele tá fazendo. Se você sabe o que você tá fazendo, você não é doida. Essa é a diferença. Entendeu? O doido, ele faz, ele não sabe o que ele tá fazendo. Ele é inocente mesmo, ele perdeu a realidade. Nós sabemos o que a gente faz. Eu grito o que eu quero. Se eu solto uns gritos assim, só pra aliviar a tensão. Parece doido, mas não sou. Eu gritei porque eu quis, entendeu? Faz essas coisas, assim, que parece ser doido, mas não é. Ai, papo de doido, né? Mas me sinto bem vendo seus stories. Que bom. Eu moro no sertão. Quando você fala eu moro no sertão, vem uma música na minha cabeça. Música do sertão. Então hoje nós vimos que não precisamos brigar com os pensamentos, precisamos enfrentá-los, desafiá-los, aceitá-los, interagir com eles. Tá? Dá uma de doida, interage. Ô, pensamento, você me trouxe um pensamento que eu vou meter esse carro num poste. Eu não tô doida. Eu não vou fazer isso. Muito obrigada por pensar nisso. Eu sei que seria uma loucura, mas tudo bem, eu estou dirigindo normal. Agora, se você ficar com medo disso, alimentar isso, pronto, acabou. Nunca mais você dirige. O que mais? Comente coragem aqui ou na última postagem e você vai receber o link do grupo gratuito no WhatsApp. Sabe por que eu escrevi isso? Porque eu esqueço de falar. Eu esqueço de falar pra você. Escreva coragem aqui nos comentários para você participar da terapia junto com a jornada. Beijos pra vocês, fiquem com Deus. Que bom, né, que eu voltei a fazer live. O que você acha? Eu acho bom. Eu acho ótimo. Eu preciso de trazer uma ferramenta para você sair da crise do pânico e da ansiedade. Eu preciso de ensinar como é que funciona. Eu tenho vontade, desejo, necessidade de colocar para fora os meus conhecimentos. Eu fico assim pensando, se Deus me deu sabedoria, se Deus me deu inteligência, se eu consigo explicar, por que eu não uso isso? Para tirar as pessoas das trevas, da escuridão, da falta de esperança, da tristeza, da depressão até, Eu vi que você escreveu coragem, 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 né? Mas eu não consigo responder agora, mas deixa eu pegar seu nome. Entendeu? Aí eu venho aqui, é a hora que eu separo. Eu nem marco o paciente. O pior é que amanhã às 18 horas a gente vai ter a jornada, né? Amanhã a agendinha tá cheia, mas eu vou fazer live, nem que seja mais tarde, tá bom? Olha só, Maria Neis Oliveira. Tá, você que escreveu coragem, escreve depois pra mim lá no privado, tá? Eu vou terminar a live agora, escreve lá no privado, não dá pra anotar todo mundo. A Denise, a Adriana, que separou, a Adriana Alves, escreve pra mim, manda pra mim uma mensagem. Adriana, eu quero participar da jornada, vai começar segunda-feira. E aí eu te mando todas as informações sobre isso. Então, só na live você já aprende muito. Então, venha para as lives, eu vou fazer de segunda a sexta, de segunda a quinta, por volta de 6, 6:30 da tarde, 7 horas, que é a hora que você já chegou do trabalho, tá ali em casa, vai jantar. Tem gente que eu sei que não dá porque tá fazendo janta, não sei o quê, mas vai escutando enquanto dá. Talvez um pouco mais tarde, quem sabe até melhor, né? Depois que eu buscar os meninos. Eu, por mim, posso fazer 9 horas da noite, antes de você dormir. Que tal você me escuta e vai dormir? Seria uma boa, né? O que você acha? Escreve aí, o que você acha? Eu vou terminar lá, eu já terminei. Vou só perguntar isso pra você, eu tava pensando nisso. Mas, por outro lado, 4, né? Das 4 às 5. Não, mas eu busco meu filho 4:30. Eu sempre fico olhando o horário, né? O fuso horário. Igual aqui ainda tá de dia. Mas qualquer hora você vem, né? Qualquer hora você vem.
A Silvana disse que é ótimo esse horário mais tarde. Eu já fiz lives de manhã, não sei. Terminando aqui a live no YouTube. Tchau, Andréia. Tchau, pessoal que tá aqui no YouTube. Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Vocês que estão no Instagram, a gente se vê amanhã. Faça isso que eu tô te falando. Manda essa live pras pessoas também. Muito bom, que Deus te abençoe. Amém, amém, amém. Fiquem ótimas. Fechando aqui a live. Por que a gente fala live, né? Ao vivo no Instagram, agora ao vivo aqui, deixa eu fechar também.